Shalom, shalom lekulam, maravilha! Esse é mais um vídeo referente ao Sefer Yetzirah, agora com 1.7, ou seja, o Perek 1, Passuk número 7. E dessa forma eu vou continuar esse processo de compartilhar dos estudos do Sefer Yetzirah. E como é um estudo profundo, ele traz para cada um de nós um remezim, ou seja, correlações, e para que tudo possa fluir da melhor forma possível, temos que ter consciência que esse estudo, a Kavaná, ou seja, a intenção desse estudo, seja para Refuah Shlema do Tinok Ben Chaya, que com Desiata Dishmaya, agora às 14 horas vai ter uma cirurgia que dê tudo certo e ocorra da melhor forma possível, e para que a sua família fique feliz, a sua família de uma forma ampla. A família de um Yehudi é todo Am Israel. E nós temos que lembrar, todo ser humano, sendo Yehudi ou não, assim consta no Masechet de Sanhedrin, assim traz o Likutei Moharan, כי צריקו אדם לומר כל העולם לא נברא אלה בשבילי. Sanhedrin Lamed Zain. Todo ser humano, a qual criou, toda criatura criada, independente da raça dela, linhagem, de onde veio, se veio desse continente ou do outro, se é judeu ou não, ela tem que lembrar que esse mundo foi criado para ela. Kadosh Baruch Hu criou essa pessoa com muita brachá, porque queria entregar esse mundo. Esse mundo é uma morada da essência, essa essência é Boreolam, é Deus. E uma das formas de se conectar e saber que assim traz uma alahá com Hassidut, de acordo com Hassidut de Breslov, quando uma pessoa, mesmo sendo uma pessoa perversa, um rachá, ele responde os kadeshim na tefilá, ou seja, ele responde cada Kadish na tefilá com Kavaná, ele se torna um tzadik nesse momento. E se pode, inclusive, mudar alguns aspectos, inclusive o processo de Teshuvah. Assim encontramos no Likutei Moharan. Maravilha. Nosso mestre Rebbe Nachman de Breslov. E com isso, vou fazer uma tefilá do Amekubal Mordechai Sharabi. Esse livro eu tive a alegria de ganhar de duas pessoas especiais, do Rabino Sasson, da Beit Yaakov, da Bela Sintra, onde iniciou a Beit Yaakov, antes até da outra Beit Yaakov que fica em Higienópolis. Essa foi a primeira Beit Yaakov, a primeira formação das famílias de Alepo, da Síria, do Marrocos, de Damasco, do Líbano, do Egito. As primeiras famílias de Sefaradim lá se fixaram nesse primeiro momento. Também até a sinagoga da Cravinhos, também, o Yaakov, etc. Até a formação das outras sinagogas. E esse livro aqui, ele traz uma tefilá muito interessante, tefilá leish lerefuah shlema veleshua. Então nós temos aqui uma tefilá, ou seja, uma oração para uma pessoa, para cura completa e salvação. הריני מבקש ממך שיתברך בזכות הצדיק המקובל רבי מרדכי שרבי בן מרים. Então aqui nós vamos começar essa tefilá que seja pelo zehut do cabalista Rabi Mordechai Sharabi, filho de Miriam, Zehul Tzadik ve Kadosh Libracha, que ele é uma pessoa justa e santa e traz brachá bizhut aglima akedushá, pelo seu manto. Então existe uma tradição, quem já viu, por exemplo, né, da nossa geração mais próxima, por exemplo, o Rabi Yitzhak Kaduri usava um manto, é uma determinada linhagem de cabalistas. Isso significa que é a própria vestimenta de Kadosh Baruch Hu, de Hashem, que ele traga cura completa para o doente Lecholé. Tinok ben Chaya vehi refuah shlema,
que ele tenha saúde completa, Beramah, ou seja, nos seus 240 órgãos internos, Avarei, Bechassa, e nos seus 365 veias, os 248 equivale a mitzvah taseia e 365 a mitzvah taseia, guida veasil mimeno kol choli vekol machalá, todo e qualquer tipo de enfermidade, qualquer coisa que traga transtorno, vekol birush vivateu, que Kadosh Baruch Hu nesse exato momento ele anule meale komine ainhara, qualquer tipo de mal olhado, pegara, qualquer tipo de pensamento errado, vekol gezerud, qualquer tipo de decreto ruim, decreto difícil, cachorro veraote, veishla liberacha bechaslaha, e manda para esse pequeno tinoco benchaia bênçãos de sucesso, becoma ceia dentro todas as ações, amém, quem iradson veachar. E agora existe um costume dos Mecumbalim, do Teimã, do Marrocos, etc., dos Sefaradim também, do Mizrahi, se acende, agora eu vou falar aqui o costume, Hayaka beadlikner neoma harini meadlikner leilu nishmato shel hatzadik Rabi Mordechai Sharabi ben Miriam zehet tzadik libracha. Então se tem o costume de acender uma vela e se falar no momento que se acende a vela, depois de acender a vela ou antes, Leilu Nishmato, ou seja, pela elevação de alma do tzadik, o Rabino Mordechai Sharabi ben Miriam, Zeher Tzadik Libracha, Bezruto, Akadosh Baruch Hu, pelo mérito, e que Kadosh Baruch Hu possa possa enviar saúde completa, Le Tenok ben Chaya, para esse pequeno que agora, o filho de Raya, veio assim, mimeno koholi, e todo e qualquer doente, de toda e qualquer doença, amém, veio. E agora se diz 3 vezes, veio machelos para mim, Elachaderabi Mordechai Sharabi ben Mirianeni, Elachaderabi Mordechai Sharabi ben Mirianeni, Elachaderabi Mordechai Sharabi ben Mirianeni. Então, veio a Frisch e agora, depois de pedir por Boreolan, aquele de Mordechai Sharabi ben Miriam, socorre-nos. Então, pelo Zerut, que Kadosh Baruch Hu tem o costume de escutar com muito Zerut, muito kavod, todos os tzadikim. Então, pelo Zerut, pelo mérito do tzadik, que Kadosh Baruch Hu possa escutar. E agora se faz, aqui eu vou mostrar para vocês, tem uma caixinha de tzedakah em casa, ou escolha, eu tenho uma na sinagoga. Então, vê a cara da frisha tzedakah, vê uma harinimi, a frisha tzedakah, leilu nishmato shel tzadiki, Rabi Mordechai Sharabi. Então aqui eu separei essas moedas, né, para elevação de alma do tzadik Rabi Mordechai Sharabi ben Miriam, Zer Tzadik Libraha, Bezruta tzedakah, Zut Bekadosh Baruch Hu, que pelo mérito dessa tzedakah, que Kadosh Baruch Hu, Shla Refuah Shlema, que Kadosh Baruch Hu envie Refuah Shlema, Letenok Ben Chaya, Veyotze, que mande Refuah Shlema, ou seja, saúde completa para esse pequeno Tinok, Veyotze, Otorhiete, Kobene, Betibe, Kobe, Ananhara, que tire dele de qualquer tipo de mal olhado, o Mikomine, Bishmei, Laben, Berachá, e ele só tenha Berachá, Bishla, Bekoma, Seadeno, Vem, Orich, Mimeno, Vetove, Ushmoteno, Bemeneno, Amém, Quem Ahiratson. Maravilha, você também pode fazer dessa forma, pode, inclusive, o Rebbe de Lubavitch, o 7º Rebbe Chabad, ele recomenda que a pessoa tenha uma caixinha de tzedakah também, antes das tefilot, ou uma vez por dia, pelo menos colocar, ou a cada oração que você for fazer. A tzedakah livra da morte, a tzedakah ela muda o mazal, ela muda o decreto, ela muda a sorte, porque ela transforma. A tzedakah é algo muito forte. Muito bom. E até antes da gente adentrar no 1.7, é importante também a gente
Eu digo a gente porque nunca estamos sós, cada um que passa por nós deixa um pouco de si, um pouco de nós, como traz o S.Exupéry do Pequeno Príncipe, que eu, na minha visão, não é um livro de criança. E um outro livro que eu recomendo que se leia com bons olhos é Alice no País das Maravilhas. Não no sentido folclórico e nem no que aqui tem, mas nos detalhes que se tem no diálogo entre os personagens. Existem algumas chaves entre o diálogo entre os personagens. Da mesma forma que você encontra algumas chaves muito interessantes em 2 filmes. Quem Somos Nós? É um documentário sobre física quântica. Quem Somos Nós 1, Quem Somos Nós 2, de uma forma muito específica para os pesquisadores, para os cientistas aqui. Eu já me reporto para vocês. Pesquisem sobre o experimento da água de uma pessoa muito especial, chamado Masaru Emoto. Eu vou deixar depois no vídeo o nome desse japonês, que ele fez um experimento com a água, um experimento com o arroz, um experimento com a palavra. Vejam como isso tem uma alteração desde frequência através de forma, através da física quântica. Vale muito a pena ver. Daí a importância, o Tanya Likutei Amarim, do nosso mestre Admor Hazaken. Inclusive o próprio Rabino Shamayim fala que se uma pessoa quer ter uma Yerduta, quer ter um encontro, ou quer ter uma consciência de que quer ter encontro com o primeiro Rebbe Chabad, estuda o Tanya, tem essa Yerduta, ele recebe essa, mas pialô, recebe para a pessoa essa influência positiva. E no Likutei Amarim do Tanya fala sobre essas vestimentas da alma, é aquilo que tu colocas tem uma influência muito forte. A física quântica prova isso. Então, um piut, um poema de Rab Yitzhak Sonar. Ela Galil, Ashra Ele Galil, Ele Galil, Ashra Eretz Ale Galil, Kama Nafshi Lecha Agalil, En Gedulach Tzadikim, En Kedusha Temimin, Magen Sinachen Alachim, Chain Chen Betochenu, Marvin Etzonenu. Coloque sempre um pouco de música, um pouco de alegria, sorria, isso muda até decretos. Ainda como preâmbulo, antes de entrar no Sefer Yetzirah, agora eu vou pegar algumas alachot referentes a um livro muito interessante, né, para vocês. Esse é um livro da tradição Halabi, a tradição síria, né? Ele se chama Pinkus HaBritot, um rabino Halabi muito especial, que faz parte de... ele tem mais de 10 gerações de rabinos na sua família. Ele me deu esse livro de presente. E também eu não posso deixar de citar nesse livro a importância do rabino Yitzhak Dayan, da família Dayan, que trouxe um pouco dos costumes e Toldot a Arão Soba, toda a sequência, todas as gerações de Arão Soba aqui, que foram datadas de 1860 a 1945, muito importante. Aquele que preserva a sua história, preserva a sua continuidade. Então, em relação ao Minhagei Arão Soba, nós temos em relação ao Brit Yitzhak, poucas pessoas conhecem isso, em árabe chamado de Shad Elaz, é a preparação antes do Brit Milá. Lefi Minhagei Arão Soba, Mirkanis Meni Anashim Bebeit, Hilda, Od Aleona, Shemoni, então, um dia antes, se tem o costume de ler o Zohar, se acende algumas velas para essa criança que nasceu na casa da criança que nasceu, muito importante. O Beona Hamilá, Azabalil, Shemoni Acha, Alimud, Benoreg, Hadlik Nerot, Bebeit Yudot, então,
Sifat Tzedakah, se acende Nerot, pelo menos 10 Nerot. Esse é o costume Halab. E se tem o costume de rezar na casa da criança, fortalecer essa criança, que ela está passando por um processo muito especial, ela vai para o 8º dia. E no Brit Milá, Lefim Hag Yaron Soba, de acordo com o costume sírio, Aben Lovesh Batalit, o pai ele se veste com talit e também tefilim, bishat, a Brit Milá, no momento do Brit Milá, Shelo. Esse também é o costume de Dotam Mizrahi, Amekabel Keyom Shiloshim Talit. Eles também têm muitos, algumas 3 pessoas colocam talit, o Migaquim também colocam tefilim, exceto o Moel, exceto o Gabai, que está ajudando nesse processo do Moel também. E tem uma coisa muito interessante, quem já viu um Brit pode constatar. Ben Berachá Bore Peri Hagefen Lebrachá Asher Kiddush Yedide Nochege Be'adan Tzova Levarech Al Habesami. Antes até da Brachá, né, Besami, e durante o processo tem alguns costumes, alguns fazem antes, fazem depois, Besami. Ibru Ve'em Bize Hashash Besafek Ben Aberachá Beshomilá. E para o costume de Aransoba não é considerado como uma pausa quem faz a brachá com Bessamim. Bom, depois que colocamos música, colocamos a intenção desse vídeo, que é para Rifosh Lemar do Tinoco Ben Haya, falamos algumas alachot, vamos agora adentrar, quase 17 minutos de vídeo, agora sim vamos adentrar no Sefer Tzirah, primeiro Perek Pasuk, número 7, Zain, Asa Sefirot Blima Noetz, Safon Betilatan, Besafon, Kashelobat, Keshura, Geulah, She'an Vazahid, Vein Lo Shen Vilifnei Echad, Ma Echad Soper. 10 sefirot no nada, seu fim está contido no seu começo. Interessante, não? Daí vem muitos processos fisiológicos, filosóficos e quânticos, né? A gente tem a física aqui, do 10, do nada, do fim, etc. São formas, são termos para tentar explicar algo que vem antes e durante o processo da criação. E o seu começo e no seu fim, como a chama e uma brasa incandescente. Aqui a gente tem um marshal e também a gente tem um remes, a gente tem uma metáfora com uma indicação, porque o mestre é único e ele não tem segundo, e antes do e o que você conta? Muito bom. O seu fim está contido no seu princípio. A maioria dos comentários, o princípio, o Keter, a coroa, enquanto o fim é Malchut, aqui o início, o fim, Keter, Malchut, Keter, constitui uma nova dimensão espiritual. Sejam bem-vindos ao conceito de causa e efeito. Se você fizer tal coisa, você recebe tal coisa. Se tal coisa ocorre tal outra coisa. Como a causa não pode existir sem o efeito, traz o Rabino Aryeh Kaplan. O efeito também é a causa da causa. Nesse sentido, o efeito e a causa é a causa do efeito, já que o princípio e o fim são inseparáveis. Nesse sentido, o princípio é o seu fim e o fim é o princípio. Ou seja, toda causa tem um efeito e o efeito tem a sua causa. Toda ação tem a sua consequência. Isso dentro da programação neurolinguística, através do processo da psicologia. E dentro da psicologia behaviorista, ou seja, comportamental, do Skinner, da análise de reforçar uma ação, um comportamento positivo, e todo comportamento, toda ação gera um comportamento, e o comportamento gera uma ação. Agora, claro que a gente tem que entender como religiosos que Deus não é nem a causa e nem o efeito, Deus é inominável, Deus não pode ser conceituado. Não se pode nem dizer que ele é um ponto no infinito, não se pode dizer, pode-se dizer que isso pode ser um símbolo para tentar representar, mas ainda assim não se pode representar. É o que traz o Rambam no Moreh Nevuchim, por exemplo.
E os cabalistas ensinam que antes de criar o nada, Kadosh Baruch Hu, Deus, criou o efeito de causa. Aí tem uma correlação com a Sefirah de Keter, que também frequentemente é identificada como a vontade. Vem a pergunta para você: qual é a sua verdadeira vontade? Porque a tua vontade, que em hebraico é ratson, em grego é telema, é o teu contraponto e faz com que a tua alma dance, que a tua chama cresça. Então, qual é a tua vontade? Onde você coloca a sua vontade? E qual é a sua verdadeira vontade? Ela faz com que a chave gire e que tu venças. Essa é a tua verdadeira vontade quando você coloca ela de uma forma consciente. Tov, dito isso, nós temos que ter ciência que como os céus são mais altos que a terra, no judaísmo, como na Kabbalah, não existe o conceito que, por exemplo, existe a maldade, o binário, como existem outras formas de crença. Existe o equilíbrio, e o próprio Satã, diferente de Sartan, que é o masal do mês de julho, o câncer, que é como se fosse um caranguejo, Satã vem de obstrução, de obstruir. É uma força que tenta te obstruir, mas na verdade é um anjo, e o que ele faz é tentar te impulsionar de uma forma contrária a esse exemplo. E claro que cada um de nós tem um sefer muito lindo na sua vida, e tem a Yetzer Hará e Yetzer Hatov, ou seja, no seu livro da vida, o que está escrito, Maktub, você tem uma boa e uma má inclinação. E todos nós já ouvimos falar um velho conceito de uma velha história dita, pode ser na Polônia ou no Marrocos, que a má inclinação ou a boa inclinação cresce de acordo com aquilo que a gente alimenta. E a melhor forma de não alimentar a má inclinação é ou fugir dela, ou simplesmente mudar por uma outra ação ou pensamento ou fala. Vou dar um exemplo. Se vier uma força de uma má inclinação, você não vai querer combater a má inclinação. Se livre dela, coloque um outro pensamento, uma outra ação. Esse é o melhor momento. Ou use do bom humor, como Hafetz Haim, quando a má inclinação pediu para ele continuar dormindo, e ele falou para ela que ele ia se levantar porque ela já tinha acordado. Então, sim, também é importante colocar o bom humor naquilo que a gente for realizar. Claro que os nossos sábios nos ensinam que os anjos não têm Yetzer Hará, diferente do homem, porque nós temos um outro propósito, uma outra matará, um outro objetivo de vida. 2 anjos não podem ter 2 missões. 2 anjos não podem ter 3, 4, 5 missões. Cada anjo tem somente uma missão, e a gente aprende isso na Parashá Vairá, quando Avraham Avinu recebe 3 anjos, e eu vou revelar que um deles se chama Refael. Ele é o anjo ligado à cura, e ele foi simplesmente para dar esse cor, trazer essa força. Todos esses anjos são emanados por Deus, para poder ajudar nesse processo de cura na Brit Milá, no 3º dia de Avraham Avinu. Agora, é muito interessante perceber que no mundo físico podemos aprender coisas mediante os sentidos, ou seja, os nossos 5 sentidos também podem ser processos de aprendizado, né? E claro, esse processo de unificação com Deus dentro do Sefer Yetzirah, ele traz algumas formas que isso pode ser possível. Por incrível que pareça, uma forma de você se unificar e ter consciência com Deus é você cuidando da sua saúde e do seu corpo. É você fazendo um check-up, verificando o que precisa ser feito, o que precisa ser retificado de você, cuidando de você e fazendo uma atividade física. Quem faz isso está em contato com o Kadosh Baruch Hu, porque está cuidando desse recipiente, desse cli que ele te deu para te caminhar durante essa vida. Uma outra forma também é através de permutação, através de Shemot, uso da visualização, da vocalização através de nomes. Eu posso dizer isso, mas eu não posso ensinar como se faz isso, como consta no próprio Masechet Hagigah. Ele proíbe
esse tipo de ensino, mas ele pode falar o que é e o mecanismo como ocorre. Agora, de como chegar a isso é um caminho de cada um. Se tiver merecimento e se for persistente e tiver coração puro. Cada um de nós existe um nefesh, existe uma alma, e ela é como uma chama e um carvão em brasa. Em Tikunei Zohar, ele traz que essa é uma expressão que se refere que para alguma coisa espiritual acontecer, ela tem que ser feita no mundo físico. E claro, esse mundo espiritual também reflete no mundo físico. O próprio Rebbe Nachman de Breslov, no Likutei Moharan, ele traz que uma das formas de manifestar isso é através da tefilá. Da mesma forma, Eliyahu Hanavi traz que aquele que se conecta através da tefilá, não uma tefilá mecânica, robótica, uma pessoa que vai, entra no local ou tenta conversar com Deus, já olhando para o relógio, para o celular. Entenda, o Rabino Horowitz, ele fala uma coisa muito bonita. Se você for falar com um juiz, você vai pegar no celular? Não, né? Durante a audiência. Da mesma forma, quando você for conversar com Deus. E conversar com Deus é muito profundo. Isso é parte, inclusive, de uma das técnicas, das práticas da Hassedut de Breslov, que é o Itboldedut, é o ato de conversar com Deus. E é uma das formas mais profundas, assim como a tefilá, assim como a meditação, e também com ferramentas como a tzedakah, que livram da morte e mudam o masal, como consta numa série de Shabbat. Por isso, fazer o bem sem olhar quem, nesses 26 minutos aqui, que equivale a Yud Kei Vav Kei, que a Gemátria dá 26, eu termino e desejo a vocês só coisas boas.